toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, porque é Ele a razão de estarmos aqui. Toda a honra e toda a glória para Ele. Toda a honra e toda a glória para Ti, Senhor. Grande e maravilhoso é o Senhor dos exércitos. Digno e santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Estamos todos aqui juntos, não para comemorar um aniversário, não para fazer uma festa qualquer, mas hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus pelo que Ele fez no ano de 2014 nas nossas vidas. Amém? E para nós é um imenso prazer estarmos aqui, porque isso que nós estamos aqui é o resultado de 2014. Hoje estamos inaugurando esse novo salão e isso daqui foi algo que Deus, com um desafio muito grande da igreja, conseguiu realizar em 2014. Amém? Eu vou aproveitar esse momento para gravar uma mensagem de final de ano para as igrejas que estão ligadas à nossa rede. Então vou aproveitar aqui, vamos gravar rapidamente, para depois dar continuidade ao culto. Amém? A mensagem também é para vocês. Amém? Pronto, Guilherme? Meus amados, hoje nós estamos aqui não para comemorar o final de um ano e o início de um novo ano. Nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele nos fez neste ano e tudo que Ele vai fazer em 2015. Com certeza será um ano extremamente profético. É o ano que nós intitulamos como a revelação dos seus bons tesouros. E nós sabemos que em Deuteronômio diz que os seus bons tesouros é o céu. E quando o céu se abre sobre uma pessoa, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na vida desta pessoa. E eu desejo a cada um que está agora nos assistindo, que verdadeiramente 2015 seja esse ano, onde Deus fará maravilhas, onde os céus estarão abertos. E a prosperidade é o de menos que vai acontecer na tua vida em 2015. Neste mundo nós estamos muito preocupados com prosperidade, mas o Senhor quer te entregar níveis de... Você começa a orar sem perceber o que Deus vai fazer. Orar, e o Senhor me deu uma visão de uma igreja de batalha, uma igreja que não estaria numa teologia normal, buscando sobrenatural, fazendo batalha espiritual a nível de cidade. E para nós era tudo, não existia um referencial. Nós seguimos apenas uma visão. E como é difícil seguir visão. Eu fico imaginando Noé. Deus fala com Noé, dá uma visão para ele de um barco, com as dimensões, com os tamanhos, com tudo, e ele leva 120 anos construindo um barco. E é uma loucura. Sabe por quê? Porque a visão nos leva à loucura, porque nós não temos nada concreto, mas estamos vendo. E Noé, na sua época, com certeza, foi tido como louco. Eu fico impressionado com a mulher de Noé, porque pelo menos Deus falou e mostrou para ele, e a mulher teve que caminhar com ele, baseado na visão e no que ele ouviu de Deus. Esta é uma mulher de fé. Mas a coisa não para na visão. Deus provoca através do sonho, através da palavra profética e através da visão.
Mas o quarto dia nós vimos o que verdadeiramente realiza o sonho, a palavra profética e a visão. O que é? É quando você libera aquilo que você recebeu através da palavra. Como Deus fez o mundo pela palavra, e como o Verbo se fez homem para trazer a salvação e o alinhamento novamente da humanidade com o primeiro Adão, sendo Jesus o segundo Adão, nós vimos a importância do falar. Quando você abre a boca e fala, você está falando do que o teu coração está cheio. E aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Você quer conhecer o compromisso de uma pessoa com Deus? Preste atenção na conversa dele. Você já vê o compromisso que esta pessoa tem com Deus. Porque uma pessoa comprometida com Deus, infelizmente, ele não vai se falar de outro assunto, não. Ele vai falar de bênção, ele vai falar de milagre, ele vai falar da palavra de Deus. Ele tem muito pouco espaço para falar de outras coisas, porque depois que você conhece o Rei da Glória, você vai falar o quê? Imagina um dia que você foi extremamente impactado. O que você vai falar no dia seguinte? Daquilo que você foi impactado. E uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que é impactada em um encontro com Deus, ele não tem muito assunto para falar, porque aquilo marcou a história dele. Eu desde junho de 91, a minha conversa se resumiu a falar das coisas de Deus, porque eu fui impactado. Antes eu falava em dinheiro, eu falava em trabalho, eu falava em tantas coisas. Hoje, eu não sei porquê, mas eu me encontro com as pessoas, eu gosto de falar daquilo que realmente para mim hoje tem objetivo: agradar a Deus, falar de Deus. Mas eu fui além nesse dia, eu falei do decreto que o Senhor ensinou para os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Como nós estamos nos últimos dias de 2014, nas últimas horas de 2014 e início de 2015, você tem que profetizar agora. Diga para o teu irmão: meu irmão, sabe aonde eu vou estar em 2015? Em Cesareia de Filipe. Não, você não vai mais ouvir falar em uma pregação. Quando eu pregar sobre Cesareia de Filipe, você vai estar enxergando. Você diz: eu estive lá, eu sei onde que é. No final do Monte Hermon, em uma das fontes do Rio Jordão, Jesus fala do quê? Do que era a eclésia, e disse sobre a autoridade que a igreja teria na face da terra. E a igreja exerceria essa autoridade como? Através da palavra. E o que ligares na terra será ligada no céu, mas o que desligar na terra será desligada no céu. Quando nós conseguimos enxergar a dimensão do que é ser eclésia, igreja, que é a tradução do grego para o português, nós sabemos que igreja não é esse templo, igreja não é este povo, igreja é quem? Sou eu. Eu sou a noiva de Cristo, e a mim foi passado toda a autoridade de Jesus através do seu nome e do seu sangue para mim. E eu comecei a ter o quê? Autoridade como filho de Deus. Então, não paramos aí, fomos para o outro dia e falamos sobre o quê? Depois da palavra, falamos de uma coisa essencial: como está o teu coração? Porque a motivação do teu coração é importantíssima
para que 2015 seja o ano da tua história. Para quem que você quer as coisas? Para quem que você quer, o que você quer fazer nesse ano novo? Os teus projetos estão incluindo quem? Porque no final do ano a gente faz projetos para o ano seguinte. Mas qual o teu objetivo com esses projetos? A motivação tem que estar baseada em 2 mandamentos principais e fundamentais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se não for essa a motivação do coração, nós entramos na contramão da história, na contramão de Deus. E a pior coisa que tem é estar na contramão de Deus. Quer estar em um bom lugar? Esteja onde Deus está trabalhando, mas nunca aonde Ele não está. E tudo isso vai depender do quê? Da motivação do teu coração. Chega no final do ano, a gente sempre pensa uma das coisas que a gente mais pensa para 2015 é dinheiro. Claro, sem dinheiro ninguém vive. E eu não tenho nada contra em ganhar dinheiro, muito pelo contrário. As pessoas que conhecem a Deus têm que desfrutar dos seus tesouros. Deus nunca falou para você morar mal, para comer mal, para vestir mal. Isso daí é uma filosofia de miséria e de pobreza sistêmica. Deus disse que o melhor da terra estava à tua disposição. Só que isto não pode ser o nosso Deus. Isso daí tem que ser o quê? A consequência de buscar o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, todas serão acrescentadas. Não é algumas, são todas. Você quer realmente ter um ano de vitória? Busque o reino de Deus. Porque se você buscar o reino de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir uma coisa tremenda. Você vai conquistar Deus. E a hora que conquistamos Deus, Ele abre os céus sobre as nossas vidas. Nós temos que ser cada vez mais apaixonados pelo Senhor. Cada vez mais entregues ao Senhor. Eu olho para Abraão, ou Samuel, quer dizer, tão pequeno ainda, tão jovem, e ele diz Samuel, e ele diz, eis-me aqui. Ele fala com Abraão, e Abraão fala o quê? Eis-me aqui. Ele fala com Abraão e ele não diz nada, bem dizer. Abraão, diz a história que não conhecia Deus, e ele se revela a Abraão, e ele se revela e diz, sem mais sem menos, sai da tua parentela e vai. Muitos que vieram morar em Palmas nem sabem por que vieram para cá. Eu mesmo sempre digo que eu vim enganado por Deus. Cidade iniciando, vim para ganhar dinheiro, profissionalmente tinha tudo para desenvolver. Mal sabia que eu estava caindo na cilada santa do Senhor, porque a profissão foi uma das primeiras coisas que eu tive que abrir mão para ser pastor. Então eu caí numa cilada, mas graças a Deus que essas ciladas estão no meio do nosso caminho, porque só assim nós podemos provar o melhor de Deus. Diga para o teu irmão, meu irmão, quero profetizar sobre a tua vida, que 2015 você caia em muitas ciladas de Deus. A melhor coisa que tem é cair em uma cilada de Deus. A gente está pensando uma coisa, mas Ele está pensando outra. Mas qual é a motivação do nosso coração? Só dizer, eis-me aqui. Ontem, nós começamos a caminhar dentro daquilo que é a palavra profética para 2015. A revelação
dos seus bons tesouros. Vamos abrir a palavra que está nos baseando nesta palavra para 2015. Deuteronômio 28. Diga para o teu irmão, você é um privilegiado. Dia 31 de dezembro, 23 horas e 22 minutos, você está em um templo, ouvindo a palavra de Deus. Olha o privilégio. Gente, isso é privilégio de poucos. De poucos. Olha o que o Senhor diz no verso 12 de Deuteronômio 28. Verso 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, vírgula. Olha a ênfase, é quase mudando de ideia. E ele diz, o céu. Gente, que outro tesouro seria mais valioso do que isto? Só que o meu auxiliar para assuntos de tradução originais, Henrique, hoje vinha conversando da chácara comigo, que esse texto ele foi estudar mais profundamente. E tesouro tem 4 traduções para tesouro, mas este daqui é a tradução que diz sobre fontes. Não é só um tesouro, é a fonte da tua prosperidade, é a fonte da tua felicidade, é a fonte da tua alegria, é a fonte da tua realização, é a fonte das vitórias onde você estava sendo derrotado. Então, quando o Senhor diz que Ele vai revelar os bons tesouros, Ele aqui está dizendo mais. Eu não só vou entregar uma caixinha com dinheiro para vocês, eu não vou entregar só algo, uma obra realizada, não. Eu quero mostrar para vocês a fonte de tudo, para que vocês tenham vitória em tudo. O céu. Gente, se tudo que existe na terra é uma imagem do que existe no céu, o que nós queremos buscar além do céu? Só que não para aí, o texto vai além e diz, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Quer dizer, ele está dizendo, além de eu te mostrar a fonte que é o céu, nunca te faltará a chuva. Meu irmão, se não chover, o que vai ser da tua plantação de soja? Prejuízo certo, não é? Sabe o que Deus está te falando? Que na tua profissão não vai te faltar nada para que você seja bem sucedido. A chuva certa no tempo certo. Soninha, este é o ano de se ganhar dinheiro em papelaria. Funcionários públicos, este é o ano de ter aumentos que nunca tiveram. Olha só, os funcionários públicos todos se alegraram agora, todos ficaram felizes. Gente, quem endurece o coração de Faraó é Deus. Você conquista o coração de Deus, Deus mexe com o prefeito, mexe com o governador e dá aumento para vocês. É simples. Vocês conhecem a fonte é o quê? É o céu. Está falando que não te faltará chuva e ainda virá no tempo certo. Não adianta vir chuva depois do tempo. Depois que perdeu a colheita, não adianta mais chuva. É que nem vestido de noiva ficar pronta 5 dias depois do casamento. Adiantou? Gente, quando eu fiz direito, quando eu estava na faculdade, uma das coisas que me marcou foi esse exemplo que deram.
Adianta uma costureira entregar um casamento, um vestido de noiva, 5 dias depois do casamento? Tem reparação para isso? Não existe uma reparação para isso. Então o Senhor está dizendo que quando Ele te revela o céu, nunca te faltará a chuva e no tempo certo. Não adianta mandar dinheiro depois que perdeu tudo. É ou não é? Depois que abriu falência, não adianta mais, já perdeu tudo. O dinheiro que vem é migalhas. Você precisa tudo certo, na hora certa. Não adianta saúde fora do tempo. Não adianta socorro fora do tempo. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida em 2015. Será um ano que as doenças chegarão e não te encontrarão. Porque se há uma coisa que não pode faltar é o quê? Saúde. Nós podemos ter plano de saúde, nós podemos ter dinheiro para comprar hospital, mas saúde não se compra. Dependemos de saúde de quem? Do céu, do Senhor. E isso eu quero profetizar nessa noite para você. Que você em 2015 encontre curas que você não encontrou nos médicos, nos hospitais. E mais do que isso, venha sobre a tua vida a abundância de saúde, para que você possa realizar todos os sonhos que Deus te entregou. E a palavra continua e diz: e para abençoar toda a obra das suas mãos. Eu quero que vocês olhem para as suas mãos agora. Olha o potencial do que Deus está dizendo. Sabe essas mãos que a gente dá pouca importância às vezes, porque vive com ela o tempo todo? Então a gente não dá importância, só quando a gente perde uma que a gente dá importância. Mas você que está com as mãos aí, veja essas mãos. Esse é o instrumento que Deus vai usar para te abençoar. E aqui diz, olhem bem o que o Senhor está falando: abençoar toda a obra das tuas mãos. Então sobre as tuas mãos tem a unção da bênção. Receba, receba. Receba. Aonde você está, seja tocado pelo Espírito. Deixe que os anjos ministradores toquem na tua mão, e a bênção do Senhor esteja sobre ela. Se vier dinheiro, você vai tocar e ele vai multiplicar. Se vier oportunidades de trabalho, aonde você tocar, serão oportunidades tremendas. Você vai fazer a coisa multiplicar. Aonde você vai ser um José deste tempo, porque o Senhor está te entregando uma unção, uma bênção sobre as tuas mãos. Já imaginou? José era escravo, e sabe o que a Bíblia fala de um escravo? E tudo que fazia prosperava. Como que um escravo pode prosperar? Não adianta, gente, não adianta quem você é. Um dia eu fui contratado por um peixeiro de Foz do Iguaçu, que tinha uma peixaria, para ir cobrar uma indenização de uma carga de peixe que chegou em Foz do Iguaçu podre. E eu saí para a Argentina, porque a firma era em Uruguaiana, e era mais fácil ir pela Argentina, e fui embora, até Uruguaiana. Cheguei em Uruguaiana, fui para o hotel. E no hotel quis saber quem que era o dono das carretas que perderam a carga de peixe. Eles me disseram assim: fulano de tal, e é um grande empresário da cidade. Me conte um pouco a história dele, porque o bom de conhecer as pessoas é conhecer a história das pessoas. Eles disseram: sabe como que ele começou a fortuna dele? Já foram falando assim, a fortuna. Gente, tem gente que tem unção na mão, que tudo que cai na sua mão prospera. É esta unção que Deus está querendo entregar para você. Diga para o teu irmão: chega de parar no meio do caminho. Chega de parar no insucesso. 2015 será o ano do sucesso. Todo mundo vai estar dizendo que é ano de crise para você. Com Deus não existe crise. Sabe para quem existe crise? Para quem não tem Deus.
Aí me falaram, sabe como tudo começou? Ele vendia banana em uma esquina de Uruguaiana. E daí ele começou a levar aquelas bananas que ele vendia para a Argentina. Primeiro levou um pouco a pé, de carrinho de mão, como dava. Depois comprou uma caminhonetinha, depois comprou um caminhão. E quando eu cheguei lá, ele tinha 120 jamanta frigorífico. Pobre, coitado. Eu quase dei um ajutório para o cara. Tão pobre que ele era. Só que querem ver o que faz a diferença de um cara ser próspero? Quando eu entrei na sala dele, era uma pessoa sem estudo. Porque aí é que está, nós pensamos que o estudo está relacionado com prosperidade. Tem gente que nunca vai estudar e vai ser próspero. E tem gente que vai estudar a vida toda e sempre estará numa miséria sistêmica. Porque o que depende disso é a bênção do Senhor sobre a tua vida. E hoje o Senhor está entregando a bênção nas tuas mãos. Amém. Tudo que você tocar será abençoado. Ele olhou para mim e disse assim: o senhor veio de Foz do Iguaçu? Eu digo, vim. Qual foi o prejuízo que eu dei para o seu cliente? Tantos R$1.000. Ele disse, pois o senhor pode voltar agora para Foz do Iguaçu, que antes que o senhor chegue em Foz do Iguaçu, o dinheiro estará na conta do seu cliente. Não precisei falar nada, gente. Sabe quando que somos abençoados? Quando o que é nosso, o que é dos outros é dos outros. Quando nós sabemos restituir as pessoas quando causamos mal a essas pessoas. Isto é, quando seguimos princípios de bênção, daí seremos abençoados. Diga para o teu irmão, dinheiro ilícito nunca te trará prosperidade. Muito pelo contrário, tudo que você ganhar ilicitamente sairá 4 vezes mais da tua vida. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu só fui para a peixaria buscar os meus honorários, que a missão estava cumprida porque o dinheiro estava na... Daí que eu percebi o porquê que ele era um homem próspero, que começou a vender banana e hoje tinha 120 carretas frigoríficas. Ser sério naquilo que a gente faz, ser honesto e correto, é muito importante. Porque isso são princípios de Deus. Os céus não se abrem para a desonestidade. E aí eu tenho que te falar de um assunto muito sério. O negócio com Deus. Você tem negócio com Deus? Sim ou não? Todo mês Ele te entrega uma porção do céu, que é o seu salário. Se você é infiel no negócio com Ele, de devolver o dízimo e as ofertas, você está devendo para a pessoa mais importante que você não deveria dever. 2015, ontem nós fizemos um pacto do quê? De fidelidade. Meus amados, a Bíblia diz que quem não dizima e não oferta é ladrão. Não sou eu que estou falando, é Deus falando, de tão importante que é isto. Por que muitas pessoas ganham e nunca têm dinheiro? Porque são ladrões. Vocês já viram um ladrão enriquecer? Pode enriquecer, mas vai ficar pobre. Ou vai morrer na miséria. Porque é ilícito. Só que o texto não termina aí. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Deus não está dizendo aqui que aquela pessoa que é abençoada vai emprestar para uma pessoa, está falando que vai emprestar para nações. Gente, 2015 será um ano de transmissão de riqueza. Quem crê nisso? Amém. Muitas pessoas estarão perdendo de um lado e você estará ganhando de outro. Isto é, o Senhor cumprirá a sua palavra.
tirará do ímpio, do injusto, do ladrão, daquele que é corrupto, e estará pondo na mão dos, o quê? Dos honestos, dos sinceros, dos corretos. Amém? Decrete-se juízo. Sabe por que o nosso país é corrupto? Porque nós, como igreja, deixamos ser corrupto, porque não nos posicionamos, e porque muitos de nós são mais corruptos do que os corruptos. Porque quem serve a Deus e é corrupto, é mais corrupto do que os corruptos. Já imaginou? Quantos pastores nós temos com problemas financeiros? Quantos crentes nós temos roubando de Deus? Como que nós queremos exigir do mundo, que não tem outro referencial a não ser a palavra de Deus, para ser honesto? Se nós, defensores da palavra, somos desonestos. Este será um ano que você emprestará e não pedirá emprestado. Amém? No final do culto, nós vamos distribuir para você um vidrinho de óleo, de azeite, para você ungir a tua casa. Para quando você entrar em 2015, entrar com a tua casa ungida. Por quê? A unção quebra o jugo. A Bíblia diz que quando nós estamos debaixo de unção, todo jugo será quebrado. Então, eu não sei o que te acompanhou até 2014, mas hoje é um dia de decreto. E qual decreto? Que todo jugo cairá e será desfeito. Você crê nisso? Amém? Então, baseado nesta palavra, que é a promessa para 2015, e que você viu que não é só tesouros, não é um tesourinho, não é uma caixinha de tesouro, mas a revelação vai muito além. O Senhor quer te mostrar a fonte. Eu pergunto para você, quanto custa uma fonte de água mineral? Para quem tem? Em uma crise de água que o mundo vai passar nos próximos anos, quem tem uma fonte de água não está bem? Você não gostaria, Carlos, de encontrar uma fonte de água lá na tua chácara? E de petróleo? E uma mina de ouro? É disso que o Senhor está falando nesse texto para nós. Ele não vai só mostrar a mina, Ele vai mostrar a fonte de todos os nossos problemas. O que é a fonte? O céu. Quando se fala no céu, a gente imagina esse céu. Não, gente, é uma dimensão que nós não temos nem ideia do que é o céu. Alguns autores falam que são 3 céus, outros autores falam que são 7 céus, sejam 20 céus, sejam quantos forem. Já imaginou você ter a revelação do céu? Dali a pouco você ter a revelação do trono de Deus, e os 24 anciões, e os anjos, e os seres viventes, e começar a se abrir na tua vida a dimensão da glória de Deus. Ontem nós vimos isso. Quando o céu se abre na vida de uma pessoa, a glória de Deus toma esta pessoa. É isso que eu estou falando nesta noite para você. O que o Senhor quer fazer com 2015 não é te dar um pouco de dinheiro, não é te dar um terreno, não é te dar uma casa, não é te dar um carro. Ele quer manifestar a sua glória em você. É o conhecimento da glória de Deus. Quando eu preguei a primeira vez sobre a glória de Deus, Deus me levou em arrebatamento, como se eu fosse entrando nas células e nas moléculas. E Ele disse: é isto que eu quero dar à minha igreja. O conhecimento da minha glória é influenciar células, moléculas e átomos. Afinal de contas, uma enfermidade, quando se cura, você está movendo o quê? Está mexendo a estrutura das células. É com esta autoridade que eu quero que você saiba que você está entrando em 2015. Porque Jesus não morreu na cruz só para te salvar,
mas Ele morreu na cruz para te salvar e para você implantar o reino de Deus. Então o conhecimento da glória de Deus tem que ser algo inerente, que tem que estar em você, para que você mude tudo que está ao teu lado. Amém? Feche teus olhos agora. Deixa Deus falar contigo. Medite agora nesta palavra que você acabou de entregar. Essas declarações que foram feitas sobre a tua vida. Essas promessas e essas profecias que foram entregues para o ano que se aproxima. Você hoje não veio só para uma igreja. Hoje você veio abrir portais espirituais na tua vida. E o portal que você abrir nesta noite são os portais que você vai caminhar, vai entrar neste ano. Esta é a nossa 7ª semente. Essa é a 7ª vez que a gente chega no altar do Senhor para semear. Semeie agora. Enquanto louvamos e adoramos o Senhor, semeie, concretize as promessas que você acabou de receber nesta noite. Verdadeiramente abra os céus. Mais do que isso, abra a fonte que você acabou de saber, que não são apenas tesouros, mas é a fonte, o céu. Concretize com a tua semente. Levante a tua mão aqui para esse gasofilácio. Senhor, aqui estão as sementes que lançamos pela 7ª vez diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que não sejam apenas ofertas, mas que se tornem a semente concreta de tudo que foi profetizado nesses 7 dias. Que seja, Senhor, a semente dos pactos que foram feitos durante esses 7 dias. Que seja já a semente, Senhor, que abre portais espirituais sobre as nossas vidas. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque estamos findando 2014, iniciando 2015 na tua presença. Senhor, abençoe cada família que esteve aqui representada, que cada um possa provar o melhor de ti em 2015 e que verdadeiramente sejam revelados os teus bons tesouros, o céu sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Depois a gente se cumprimenta dando feliz ano novo, tá bom?